Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais um dia, mais um domingo juntos em família, celebrando o amor do nosso Deus. Hoje é um dia especial, por celebrarmos a ceia, relembrarmos da morte e da ressurreição. Não basta lembrarmos que Ele morreu, nós temos que lembrar que Ele está vivo, Ele ressuscitou. Amém? Antes de nós nos colocarmos de pé, você pode ficar sentado mesmo. Vou ler uma palavra que está em 1 João, capítulo 1, alguns versículos, do versículo 5 em diante. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amém? Se nós estamos na luz, nós estamos unidos uns com os outros. Uns com os outros, nos tornando um corpo. E hoje, como um corpo, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E se nós reconhecemos que somos pecadores, Deus cumprirá as suas promessas, se fará cumprir as suas promessas em nós. O fato de estarmos aqui, nós já reconhecemos que somos pecadores, que nós precisamos todos os dias que Jesus nos limpe e nos purifique de todo o nosso pecado. E um dia, o Senhor nos encontrou. O Senhor marcou um encontro comigo e contigo. Um dia especial, que o Senhor marcou as nossas vidas. O dia que nos encontramos com Ele. A nossa vida teve um encontro com Jesus. Fomos marcados por esse dia. E é por isso que nós estamos aqui para celebrarmos. Celebrarmos porque Ele vive e porque com o seu sangue Ele nos marcou por inteiro. Amém? Vamos colocar de pé? Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te engrandecemos, nós te bendizemos nessa noite. O quão maravilhoso Tu és, o quão lindo Tu és, Senhor. O como nós somos gratos, ó Deus, por sermos chamados Teus filhos, por sermos alcançados pelo Teu sangue naquela cruz, Pai. Nós te louvamos por isso. Nós celebramos o Teu santo nome, nós celebramos o Teu amor por nós derramado naquela cruz. Nós não fomos comprados nem por ouro e nem por prata, mas nós fomos comprados pelo Teu sangue, Pai. E é isso que nós estamos aqui para celebrarmos, para nos trazer à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança, que é uma certeza, Senhor, em que nós temos, que por sermos comprados por Ti, nós estaremos um dia contigo, Senhor. E nós somos gratos a Ti por isso, e nós reconhecemos nessa noite o quão pecadores nós somos. O quão pecadores nós somos, Pai, e nós precisamos todos os dias da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor, do Teu infinito amor sobre nós. Nós precisamos todos os dias, Senhor, porque todos os dias pecamos, mas que possamos lembrar de nos arrependermos, Senhor, e de confessarmos os nossos pecados diante de Ti, Pai, para juntos um dia, como um corpo, estarmos contigo na glória. Então nos abençoa neste lugar. Nós queremos entregar este culto nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos que a Tua presença está sobre nós. Nós cremos que o Teu Espírito Santo já está neste lugar, Senhor.
Então nós cremos que o Senhor vai operar maravilhas em nós, através dos louvores, através da palavra, através de um sorriso, de um abraço de um irmão, Senhor. O Senhor pode falar conosco por todas as formas, com todas as formas, com todos os jeitos. Basta o nosso coração estar sensível e entender o que Tu queres para nós nessa noite, Deus. Nós nos colocamos na Tua presença neste lugar e nós Te pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre nós, Pai. Nós Te convidamos a permanecer conosco. Te convidamos, Senhor, e Te dizemos, seja bem-vindo em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos celebrar o Teu amor nessa noite, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me
nosso Deus vitorioso. Nem a morte pode deter o poder do nosso Deus. Oh, Espírito Santo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio à
A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza. Quantos aqui querem Jesus? Todos queremos. Mas até que ponto entendemos que precisamos de Jesus? Precisar de Jesus, entender que precisamos de Jesus. Eu creio que é muito mais importante do que a gente querer Jesus. Precisar de Jesus é entender a nossa condição diante de Deus. Nunca podemos esquecer o que era estar perdido e ser achado por Deus. Nunca podemos esquecer que Ele nos encontrou no meio da nossa bagunça, no meio da nossa desordem, no meio da nossa incredulidade, no meio aos nossos medos. Ele nos encontrou. Jamais o encontraríamos no meio de toda essa confusão. Na verdade, jamais o buscaríamos. E mesmo depois que o encontramos, continuamos ainda um pouco confusos às vezes. Tomamos decisões que não éramos para tomar. Entramos por atalhos e caminhos que não éramos para entrar. Mas a Bíblia fala que Ele não desiste daqueles que Ele escolheu. O saudoso Russell Shedd disse que Deus só confia em nós 24 horas. Por isso que a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs, Ele renova as misericórdias para começar de novo com cada um de nós. Mas nós estamos aqui para lembrarmos que fomos achados por Ele. E Ele não só nos achou no meio dessa confusão, como Ele nos resgatou dessa confusão. Ele não só nos achou no meio da mentira, no meio do engano, mas Ele nos resgatou do meio dessa mentira, no meio desse engano. E nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Reino de luz, nos fez filhos amados. Então é um privilégio você estar aqui hoje. Para diante dessa mesa, lembrar do que Ele fez por cada um de nós. E Ele fez, sabe por quê? Porque precisava ser feito. Nós jamais iríamos querer se não entendêssemos o quanto precisávamos dEle. E só entendemos que precisamos dEle quando Ele revela em nós o quanto estávamos perdidos sem Ele. Amém? Vamos tentar acender uma luz muito forte sobre esses elementos. O pão e o suco da uva aqui. O pão e o vinho. Vamos tentar acender uma luz sobre isso. Que o Espírito Santo nos dê profundidade no que significa e o significado de celebrarmos o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo 11. Hebreus 7, 11.
diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdote sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tinha havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por toda, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homem que tem fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Glória a Deus. A estrutura religiosa de Israel estava baseada no templo, nos sacrifícios oferecidos e pelos sacerdotes. Essa era a estrutura religiosa de Israel estabelecida por Deus. Templo, sacrifícios oferecidos e sacerdotes. Eles ofereciam o sangue de um animal a Deus. Um sangue de um animal inocente a Deus. Em memória aquele sacrifício oferecido no Egito. Lembram o que aconteceu no Egito? Quando o anjo da morte ia passar por cima das casas, e Deus mandou eles matarem um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta, e a casa que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, a morte tocaria todos os primogênitos. Mas aqueles que tivessem o sangue nos umbrais da porta seriam poupados da morte. Então eles ofereciam um animal em memória
aquele sacrifício feito lá no Egito, a despeito da última praga, que era a morte de todos os primogênitos que estavam dentro de cada casa. Assim nasce a celebração da Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, sabia? Nós não temos necessidade mais de celebrar a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. A Páscoa era uma celebração referente à saída do Egito, onde os primogênitos foram poupados. Anualmente, o sacerdote oferecia um sacrifício e eles celebravam a Páscoa. Até que Jesus entra em cena e João Batista aponta para Jesus e diz assim, ó: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra daqueles cordeiros que vocês matavam anualmente pelos pecados de vocês? Agora apareceu o verdadeiro Cordeiro. Esse aí vai tirar todo o pecado do mundo. Por causa dessa estrutura religiosa, templo, sacerdócio, sacrifício, que Deus separa a tribo de Levi para exercer estas funções. Uma tribo inteira é separada para exercer o sacerdócio no templo. Quando o povo toma posse da terra prometida, a tribo de Levi não recebe porção da terra. Sabia? Quando eles entram na terra prometida, a terra não é dividida, eram 12 tribos, mas a terra não é dividida em 12 partes. A terra é dividida em 11 partes. A tribo de Levi não recebe uma porção da terra. Por quê? Porque a tribo de Levi é separada única e exclusivamente para exercer o sacerdócio no templo. Sistema sacrificial e manter o tabernáculo funcionando, com todo aquele sistema religioso de sacrifício de animais e ofertas para Deus. A tribo de Levi, ela era sustentada pelas outras tribos. O fato da tribo de Levi não ter terra para plantar, para produzir, criar animais, e eles tinham uma função única e exclusiva de cuidar do sacerdócio, então as outras tribos sustentavam eles. Porque a tribo de Levi foi separada. Todos os sacerdotes de Israel eram da tribo de Levi. A carta de Hebreus é escrita para dizer que Jesus é um sacerdote completamente diferente dos sacerdotes da tribo de Levi. Completamente diferente. Por quê? Primeiro, porque os sacerdotes da tribo de Levi morriam. Eles eram finitos. Eles morriam e eles não podiam continuar o ofício. Eles eram sucedidos constantemente. Segundo, porque eles ofereciam sacrifícios a Deus, primeiro pelos seus pecados, para depois pelo pecado do povo. Primeiro tinha que ser pelos pecados deles, porque eles eram sacerdotes, mas eram sacerdotes pecadores. Tinham a natureza pecaminosa. Então, primeiro o sacrifício era por eles, para depois pelo povo. Terceiro, porque eles ofereciam sacrifício todo ano. Repetidamente, eles tinham que estar repetindo os sacrifícios. Então, o autor de Hebreus vem e diz que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é um sacerdote superior a todos os sacerdotes de Israel. Porque Jesus oferece um único sacrifício, de uma vez para sempre. Portanto, pode salvar definitivamente aqueles que invocam seu nome. É um sacrifício para sempre, definitivo, e pode salvar definitivamente todos que invocam o seu nome. Jesus é o sacerdote perfeito. Não apenas porque oferece o sacrifício perfeito, mas também porque ele é a própria oferta sacrificada. Não só oferece o sacrifício perfeito, mas ele é o sacrifício perfeito que se oferece em favor de todos nós. Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é um sacrifício voluntário. Jesus se oferece voluntariamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou de Jesus. Ninguém tinha a minha vida.
Jesus não foi levado para ser sacrificado, Jesus não foi levado para a cruz forçado contra a sua vontade, não, ele foi de livre e espontânea vontade. Se ele estalasse o dedo, miríades de anjos desceriam e destruiriam todos aqueles que estavam à sua volta para levá-lo para a cruz. Quando ele chega e pergunta, quem é Jesus? Ele diz assim, eu sou. E o som da sua voz derruba 600 soldados romanos e da guarda sacerdotal, tudo. Para mostrar que ele tinha tudo sob controle, eles não tinham o poder de tirar a vida dele. Ele daria a sua vida em favor de todos nós. Um sacrifício voluntário. Jesus, o sacerdócio perfeito. Então surge em Israel uma discussão. E surge em Israel uma grande discussão. Temos um problema. Qual é o problema? Sacerdote tem que ser da tribo de Levi e Jesus é da tribo de Judá. Que história é essa que Jesus é sacerdote? Porque os judeus se levantaram contra isso. Teve um questionamento. Tem confusão. Como assim? Deus falou que sacerdote é só da linhagem de Levi. Como assim Jesus, que é da linhagem de Judá, vem agora e vocês dizem que ele é o sumo sacerdote? Jesus não pode ser sacerdote. Jesus está usurpando uma função de sacerdote. Era o questionamento dos judeus. A carta de Hebreus foi escrita justamente para tirar essa confusão, para arrumar as coisas que estavam fora de ordem. Jesus está se autonomeando sacerdote. Jesus não pode ser sacerdote, Jesus é um sacerdote não legítimo, desautorizado por Deus. Desautorizado, porque não é da tribo de Levi. Jesus é um sacerdote que não tem validade diante de Deus. E se não tem validade diante de Deus, a oferta de Jesus não pode ser aceita por Deus. Como que um sacerdote desautorizado, um sacerdote que se autonomeou, que não é da tribo de Levi, que não tem autorização de Deus, você está dizendo que ele se ofereceu como sacrifício para Deus? Deus não recebe sacrifício se não for oferecido por um sacerdote da tribo de Levi. Então o autor de Hebreus diz assim, é verdade, vocês têm razão. É verdade, vocês têm toda a razão. Mas só que Jesus não é da ordem dos levitas. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Jesus não é da ordem dos levitas. Jesus é da ordem de Melquisedeque. E daí, quem é esse Melquisedeque? Quem é esse Melquisedeque? Se você nunca ouviu falar desse nome, ou já ouviu e não sabe nada desse Melquisedeque, preste atenção no que eu vou falar agora. Quem aqui já ouviu falar de Melquisedeque? Levante a mão. Quem nunca ouviu falar de Melquisedeque? Levante a mão. Olha como esse Melquisedeque é descrito aqui mesmo no capítulo 7 de Hebreus, do versículo 1 diz assim. Esse Melquisedeque, rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se com Abraão quando ele voltava, depois de derrotar os reis e os abençoou. Ou seja, Abraão se encontrou com quem? Com Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? O que é que a Bíblia está dizendo? Que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. É sacerdote dos deuses? Não, do Deus Altíssimo. Abraão se encontra com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão é antes de Moisés? Abraão é antes de Moisés. Abraão é antes da lei. Abraão é antes da Páscoa. Abraão é antes dos sacrifícios. Abraão é antes de Arão. Antes de Levi, antes do templo. Abraão é inclusive antes até do Monte Sinai, de tudo aquilo dali. De toda aquela estrutura religiosa
que Deus ordenou a Moisés, Abraão é antes de tudo isso. Antes do sacerdócio levítico ser constituído por Deus, Abraão já era. Abraão já existia. Abraão é o primeiro do povo de Israel. Abraão é antes de tudo. Antes de Arão, antes de Levi, antes do templo, antes do Monte Sinai. Abraão é antes de tudo. Deus fala a Abraão: de ti farei uma grande nação. Então Abraão é o primeiro da nação de Israel. A nação de Israel nasce a partir de Abraão. Mas Abraão encontrou Melquisedeque. Então Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é antes de Abraão. Amém? Estão entendendo o raciocínio? Abraão é antes de tudo, antes de Moisés, antes da lei, antes do sacerdócio levítico. E Melquisedeque, que se encontra com Abraão, é antes de Abraão também. Hebreus 7, 2 diz assim: Abraão se encontra com Melquisedeque no 1, e no 2 diz assim: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, com o nome de Melquisedeque significa o quê? Rei de Salém. Salém, a gente sabe que mais tarde se torna a cidade de Jerusalém. Rei de Salém, rei de justiça, que quer dizer rei de paz. Abraão reconheceu o quê? A autoridade de Melquisedeque. Por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Porque ele olhou para Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e reconheceu a autoridade sacerdotal de Melquisedeque. Abraão reconheceu a legitimidade de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo e deu-lhe o quê? O dízimo. Calma, eu não vou pregar sobre a oferta, não endurece o coração, tá? Tira o foco do dízimo aqui, tá? O dízimo ali é a autoridade reconhecida como sacerdotal. Porque o sacerdote era sustentado pelo dízimo, amém? Então, tira o foco disso aí, porque senão você pode endurecer o seu coração e não entender mais nada daqui para frente, tá? Fica tranquilo. No final, a gente vai fazer uma oferta especial. Abraão está voltando de uma batalha, em que sai vencedor e dá o dízimo dos despojos da guerra para Melquisedeque. Hebreus 2, 7, no versículo 2 diz assim: em primeiro lugar, seu nome significa rei, rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer Jerusalém, que quer dizer rei da paz. No versículo 3 de Hebreus 7, diz assim, ó, sobre Melquisedeque, tá? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, nem fim de vida, feito semelhante ao quê? Ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Interessante, né? Já conhecer mais Melquisedeque? Sem pai, sem mãe. Sabe aquela história? Sem pai, sem mãe. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia nem fim, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Esse tal de Melquisedeque, que é antes de Abraão, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Como esse Melquisedeque se tornou sacerdote do Deus Altíssimo? Como que ele se tornou? A Bíblia não fala nada sobre isso. Não se sabe o nome dos pais, não se sabe onde nasceu e morreu, só se sabe que ele existiu e Abraão deu a ele o dízimo dos despojos da guerra. Esse Melquisedeque provavelmente é descendente de Sete. Sabe quem é Sete? Quantos filhos teve Adão? Quantos filhos Adão e Eva tiveram? Quantos? Caim, Abel e Sete, ou seja, 9 filhos. Não, brincadeira. Adão e Eva tiveram 3 filhos.
Caim, Abel e Sete. Caim, Abel e Sete. Sete é filho de Adão e Eva. Depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram mais um filho chamado Sete. Olha o que diz Gênesis 4, 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, ou seja, Sete teve um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época, começou a invocar o nome do Senhor. Nesta época, começaram a invocar o nome do Senhor. Lembra quando Noé colocou os animais na arca e teve que separar os animais puros dos impuros? De onde Noé tirou essa ideia de animais puros e impuros? 7 casais de animais puros e só um casal dos animais impuros. De onde tirou essa ideia? Você pensou que essa ideia é só depois lá em Levítico? Lá? Que Deus falou para Moisés? Não. Isso já existia, essa ideia. As leis sacerdotais já existiam. Os sacerdotes do Deus Altíssimo já existiam antes do sacerdote de Levítico. Em épocas remotas, Deus já tinha uma linhagem de sacerdotes. Em épocas muito remotas já existia essa linhagem. Um dos principais é essa figura chamada Melquisedeque. Você vai ter que sonhar com esse nome hoje, Melquisedeque. Amém? Melquisedeque é essa figura misteriosa que aparece pela primeira vez em Gênesis 14. E essa passagem de Gênesis 14 é paralela com a passagem que nós lemos em Hebreus 7, que diz assim, ó: voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. O que foi que Melquisedeque trouxe para Abraão? Pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em sua mão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Que coisa linda isso aqui. Que coisa maravilhosa isso aqui. Como é que Melquisedeque se apresenta a Abraão? Como sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele não é sacerdote dos deuses da terra. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele não se apresenta a Abraão em nome de um ritual. Ele não se apresenta a Abraão em nome de um templo, em nome de uma doutrina, em nome de um código moral, com uma lista de mandamentos. Ele não se apresenta a Abraão assim, irmão Luciano. Ele não se apresenta a Abraão com todo aquele ritual levítico instituído por Deus. Ele não se apresenta com Abraão com os mandamentos em mão, com o código moral em mão, com a planta de um templo a ser construído, um tabernáculo a ser construído. Não é nada disso que ele se apresenta a Abraão. Ele se apresenta a Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo. E o que é que ele traz para Abraão? Um animal para ser classificado, para ser sacrificado, uma planta de um templo para ser construído, um tabernáculo para ser construído, uma lista de mandamentos, uma lista de regras, uma lista de rituais para Abraão. Não, ele não se apresenta com nada disso. Ele se apresenta com pão e vinho. E não é uma refeição, tá? É uma celebração, porque com pão e vinho ele abençoa Abraão. Com pão e vinho Abraão é abençoado. Com pão e vinho você vai sair abençoado aqui essa noite, amém? É com pão e vinho, tá? É com pão e vinho que ele abençoa Abraão. Não é uma refeição, é um cerimonial com pão e vinho, porque com pão e vinho Melquisedeque abençoa Abraão.
Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. A essa altura nós estamos em Gênesis 14. Quando foi que Abraão foi chamado por Deus? Gênesis 12. Antes de ter um encontro com Melquisedeque, com esse sacerdote, Abraão foi chamado por Deus. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, ele já sabia que Deus havia prometido fazer dele uma grande nação. Abraão já tinha as promessas de Deus na vida dele, e que nesta grande nação seriam benditas o quê? Todas as famílias da terra. Abraão já sabia de tudo isso. Abraão já tinha uma promessa sobre a vida dele, uma certeza que Deus ia cumprir essa promessa na vida dele. Mas Abraão, mesmo com toda essa certeza, depois de ter conversado com Deus, ele reverencia Melquisedeque. Ele reverencia Melquisedeque, reconheceu sua autoridade, ofereceu-lhe os dízimos e se submeteu à autoridade do sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. Para pensar nisso. Um homem como Abraão, depois de ter um encontro com Deus, recebido uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, ele encontra um sacerdote do Deus Altíssimo, reconhece a autoridade, referencia e se submete à autoridade e às bênçãos desse sacerdote. Sobre Melquisedeque, não sabemos quem é seu pai e sua mãe, onde nasceu, onde morreu. Mas Melquisedeque é apresentado em Hebreus como semelhante ao Filho de Deus. Calma, não estou dizendo que Melquisedeque é Jesus, tá? Mas ele se apresenta à semelhança do Filho de Deus. Melquisedeque aparece novamente no Salmo 110, 4, sabia? Salmo 110, 4, quando o rei Davi está falando do Messias que seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi já sabia também disso. Davi já sabia, já tinha tido essa revelação. Olha o que diz o Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus incorpora isso, Jesus sabe disso. Jesus sabe que ele não é sacerdote segundo a ordem de levitas. Jesus sabe que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus discutia com os sacerdotes e levitas da sua época, disse que Abraão se alegrou quando viu o seu dia. João 8, 56. Jesus dizendo: Abraão, pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão eu sou. Então vem o autor do Hebreus e diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque que é antes de Abraão, Melquisedeque que é antes de Moisés, antes de Davi, antes de Levi, que é antes de todo mundo. Melquisedeque que celebra com Abraão com pão e vinho. O que é que Jesus escolhe para celebrarmos o seu nome? Ele está celebrando a Páscoa com seus discípulos. Na mesa tem um cordeiro, sabia? Tem carne, tem as ervas amargas, tem os cálices com vinho, tem pão. Depois que ele celebra a Páscoa, o que é que ele faz? Ele separa o quê? Para que nós lembremos dele, lembremos do seu sacrifício. O que é que Jesus separa para celebrar a ceia? Pão e vinho. O pão e vinho é o básico.
o simples. O alimento e a bebida de mais fácil acesso, irmão, era o pão e o vinho. Tinha na mesa de todo mundo. Todos tinham em suas mesas. Por mais pobre que fosse, eles tinham pão e o vinho em suas mesas. Por mais pobre que fosse a família, por mais simples que fosse a família, na hora da refeição, tinha pão e vinho. E Jesus separa os elementos mais simples, mais comuns da época. O pão e o vinho, aquilo que era mais comum. É o mínimo que tinha em toda a mesa. E esse mínimo elemento é o que Jesus separa, enquanto está celebrando a Páscoa com seus discípulos. Esse pão é o meu corpo. Este vinho é o meu sangue. Ele separa e diz assim, ó. Esse pãozinho aqui, ó, é o meu corpo. Este suco aqui é o meu sangue. É o meu sangue. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. A celebração no seu nome é com pão e vinho. Do mesmo jeito que Melquisedeque celebrou com Abraão. Melquisedeque, que é antes de Moisés, do Sinai, do templo, sacrifício de animais. Eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nem todo mundo de Israel tinha acesso a animais para levar, para sacrificar. Nem todo mundo tinha acesso ao templo, mas todos tinham acesso ao pão e o vinho. Todo mundo de Israel tinha acesso a esses elementos. A celebração mais importante do mundo é ao mesmo tempo a mais simples e mais comum. Qual é a celebração mais importante da sua vida? Qual foi a celebração mais importante da sua vida? Essa celebração aqui é importante para você? Qual a importância, se eu for colocar no grau de uma escala de valores? Qual a importância dessa celebração aqui para você? A celebração do seu casamento, como é que foi? Quanto você gastou? Quanto você investiu? A celebração de uma formatura sua ou do seu filho, quanto que você investiu? Quanto você se preocupou, se incomodou, e foi roupa, e foi alimentação para os convidados, e foi foto. Quanto você investiu nessa celebração? Que não era nada importante perto disso aqui, tá? Nada importante perto disso aqui. Por mais que fosse importante para você, para sua vida, mas não pode ser comparado com isso aqui. Até a celebração do aniversário de um filho seu. O que você investe? Não digo que não tenha que investir, mas eu estou querendo fazer uma comparação, tá? O que você investe nisso? O que você se preocupa, o que você gasta para chegar e fazer essa celebração, para que todo mundo olhe, ache bonito e goste, bate foto e filme, você bota na internet e aquele dali, você faz questão que todo mundo conheça e você fica feliz quando as pessoas dizem que estava bom, estava bonito, estava bem organizado, realmente tem que ser assim, não estou dizendo que não seja, mas que importância tem isso diante disso aqui, que nós vamos celebrar hoje? O que é que você investiu para estar aqui hoje? E participar dessa celebração? O que você investiu? Diz para mim. Dinheiro, roupa. Você contratou o fotógrafo para vir aqui bater foto de você que está aqui na mão. Você vai amanhã postar nas mídias sociais. Não estou dizendo para você fazer isso, eu estou dizendo que a coisa mais importante, a celebração mais importante da nossa vida, ao mesmo tempo, é a celebração mais simples de nós participarmos. Quem aqui tem pão em casa, um suco em casa? Todos temos isso.
Hoje à tarde a Vera foi ali na Jose e eles prepararam isso aqui em questão de minutos. Tá? Abriram o suco da uva ali, colocaram nos copinhos, pegaram o pãozinho, cortaram, colocaram aqui dentro. Investiram, acho que não investiram R$5, R$10 no máximo. Não investiram R$10, irmão, para nós participarmos da celebração mais importante de nossas vidas. Eu estou falando para você da importância e da simplicidade de nós lembrarmos do que Jesus fez por nós. Jesus não oferece obstáculos para você lembrar daquilo que Ele fez na cruz por você. Jesus não oferece obstáculos para lembrarmos que Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus não oferece obstáculos para lembrarmos que Ele sangrou até a morte naquela cruz por cada um de nós. Jesus não oferece obstáculos para lembrarmos que Ele deixou a sua glória, se fez um de nós, se fez carne e tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz por cada um de nós. Ele não oferece obstáculos para nada disso, porque Ele faz questão que você lembre do pão e do vinho. Nós tomamos na mão o pão e o suco da uva, não para celebrarmos um ritual religioso, mas para celebrarmos o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Você já parou para pensar isso? Que nós estamos celebrando aqui a morte do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E morreu porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele veio e morreu no nosso lugar. Nós estamos aqui hoje para celebrar isso. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque nos tira de dentro do sistema religioso. O sacerdote de Jesus nos arranca de dentro do sistema de sacrifícios. Sacrifícios que tinham que ser repetidos todos os anos, e Jesus nos arranca para trazer para um sacerdócio permanente, um sacrifício único e definitivo para sempre. Na ceia, Jesus desconstrói a figura e traz para o original. Eu sempre pensei que na ceia Jesus tinha transformado a Páscoa na ceia do Senhor, mas não. Ele desconstrói o sistema pascual. Ele destrói todo aquele sistema religioso e nos leva de volta para Melquisedeque. Ele nos tira do sistema de sacrifício e nos leva de volta para o pão e o vinho. Ele nos leva para a simplicidade de Melquisedeque, reconhecido por Abraão, o pai da fé. Ele nos arranca. Deus cria um sistema religioso para se revelar para nós progressivamente dentro da nossa ignorância. E depois Ele nos arranca desse sistema e nos leva de volta para Melquisedeque. Não pode ser sacerdote, não é da ordem de Levi. A ordem de Levi foram constituída por Deus. Sim, Deus constituiu, mas era só uma figura. Agora chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é sumo sacerdote, não da ordem de Levi. Ele é da tribo de Judá, mas ele é da ordem do quê? De Melquisedeque, da ordem do pão e do vinho. O que significa o pão e o vinho? Corpo e sangue. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo é lembrado por Melquisedeque diante de Abraão. E é nos levado, e agora nós somos levados de volta a Melquisedeque, um sacerdote que permanece para sempre. Jesus nos leva para fora de uma tradição religiosa.
de rituais mortos, rituais inúteis que não podiam nos levar a nada, de leis que não poderiam nos santificar, que não poderiam nos curar, não poderiam nos salvar. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que nos autoriza a todos, com o pão e o cálice nas mãos, celebrarmos a vida concedida pelo Deus Altíssimo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos a virtude daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somos da ordem, uma nação de sacerdote da ordem de Levi, porque a ordem de Levi oferecia sacrifícios mortos a Deus. Nós somos da ordem de Melquisedeque, da ordem do pão e o vinho, que oferece sacrifícios vivos a Deus. Somos sacrifícios vivos a Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa nação de sacerdote, que temos um sacerdote, não da ordem sacrificial de Levi, mas da ordem do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo derramado por cada um de nós, a vida doada no seu corpo e no seu sangue. E nós temos que agradecer por Jesus, nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Isso aqui é o máximo de sofisticação moderna. O máximo de sofisticação moderna da celebração de um ritual sagrado que nos remonta a 2000 e poucos anos atrás. O máximo da modernidade que nos remonta a Melquisedeque, o sacerdote do pão e do vinho. Imagine se Melquisedeque visse isso aqui hoje. Ele olharia: meu Deus, onde é que chegaram? Mas é o que nós temos para hoje. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor? A banda pode subir aqui. Nós estaremos celebrando o pão e o vinho. Enquanto a banda se prepara, os irmãos que estarão servindo a ceia podem se apresentar aqui também. Pegue seu cálice e espere para participarmos juntos do pão e do suco. Amém? A
Jesus Cristo. Na noite que foi traído, ele lembrou os seus discípulos que ele não era um sacerdote da ordem levítica. Ele lembrou que ele era um sacerdote da ordem levítica. E porque era um sacerdote da ordem de Melquisedeque, não era um sacerdote que oferecia sacrifício de animais a Deus. E ele ofereceu o pão e o vinho representando o seu corpo e o seu sangue, para dizer que ele mesmo seria o sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício perfeito para Deus, e ele mesmo seria esse sacrifício que se ofereceria voluntariamente ao Pai. Um sacrifício que teria validade para sempre. Um sacrifício que não seria mais ser preciso, mas ter ele seria o único exclusivo. Então ele pegou aquele pão, ele separou o pão e o vinho, e partiu aquele pão diante dos seus discípulos e disse: este pão partido é o meu corpo que será partido por vós. Tomai esse pão em suas mãos e comei. Todas as vezes que lembrardes de mim. Do mesmo modo, ele pegou o cálice e disse: esse sangue não é mais o sangue de animais. Este sangue que vai ser oferecido como uma oferta agradável a Deus é o meu próprio sangue, que será derramado em favor de todos nós. Tomai e beber todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e participardes do cálice, vocês vão estar anunciando como uma nação de sacerdotes, uma nação de sacrifícios vivos, agradáveis a Deus, uma nação que vai mostrar para o mundo que o sacrifício perfeito já foi feito. Não precisa mais fazer sacrifício. Precisamos apenas andar na luz, como na luz ele também está. E mostrarmos para o mundo o quanto precisávamos e ainda continuamos precisando de Jesus. Participando do corpo e do cálice, seu corpo entregue por nós. Amém? Todos podem participar.
saiam sem entregar os cálices. Não saiam ainda. Aqui tem o pão e o cálice. Simbolicamente, representa o corpo e o sangue de Cristo. Eu estava pensando se simbolicamente a gente colocasse isso aqui no bolso. Simbolicamente colocasse no bolso. E na hora daquela discussão, que as coisas fossem esquentando, você tirasse do bolso e colocasse na mesa. Na hora daquela discussão, e que você começasse a ficar irado, você tirasse do bolso e colocasse na sua frente. Na hora de tomar aquela decisão duvidosa, você tirasse do bolso e colocasse na sua frente e olhasse para isso aqui. Na hora que você fosse ofendido, na hora que alguém te ofendesse, você tirasse isso aqui simbolicamente e olhasse para isso aqui. Na hora que você pensasse em ofender alguém, irmão Luciano, você lembrasse e olhasse para isso aqui. Na hora que você fosse navegar na internet, você tirasse isso aqui do bolso e colocasse em cima da mesa. Na hora que você fosse mandar aquela mensagem no WhatsApp, uma resposta ligeira, sem pensar, sem raciocinar direito, porque falaram algo que você não devia, você tirasse do bolso e colocasse do lado do celular. Na hora do desespero, na hora que aquele amigo ligasse precisando de ajuda e você pensasse assim, você tirasse daqui do bolso e colocasse na sua frente e olhasse. Na hora daquela pessoa que todo mundo dizia assim, não tem mais jeito, esse aí não tem mais jeito, você olhasse para isso aqui e dissesse, tem jeito sim. Tem jeito. Como podemos rejeitar aquilo que Deus não rejeitou? Como podemos dizer não para aqueles que Deus disse sim na cruz? Você não é sacerdote por acaso. Não foi por acaso que Ele nos chamou como uma nação de sacerdote. Mas nós somos sacerdote, segundo a ordem do pão e do suco. Nós somos sacerdote, segundo a ordem do corpo e do sangue de Cristo moído por nós. Nós somos sacerdote segundo essa ordem, não segundo a ordem de leis e morais de julgamento contra as pessoas. Nós somos um sacerdote que vamos apresentar as pessoas diante de Deus, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem do pão e do vinho, segundo a ordem do corpo e do sangue de Cristo, moído por todos aqueles que neles creem. É segundo essa ordem que nós fomos chamados. Eu vou dar um conselho para vocês. Carregue no coração de vocês o pão e o cálice. Carregue no coração de vocês isso. E quando as circunstâncias ficarem difíceis, quando vocês forem tentados a fazer algo que vocês não deveriam fazer e não devem fazer, celebre uma ceia. Celebre uma ceia.
lembrando do pão e do cálice, lembrando do corpo e do sangue de Cristo, moído e derramado por todos nós. Ceia é um memorial, não só para a gente lembrar aqui, mas no dia a dia. No dia a dia você vai precisar lembrar disso. Lembre-se amanhã no seu serviço, na sua escola, no dia a dia, no almoço com a sua família, no momento em que as coisas ficarem difíceis. Lembre-se disso. Que Jesus não é sacerdote segundo a ordem de sacrifício de animais. Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem do seu corpo sacrificado por todos nós. Amém? Nós celebramos a vida definitivamente porque Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Que você possa consagrar as circunstâncias em nome de Jesus. Consagre as circunstâncias da sua vida, porque tem hora que não vai ser fácil. Consagre as circunstâncias da sua vida, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem do pão e do vinho. O Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que por causa de Jesus nos deu o privilégio de chamarmos de Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, somos uma nação de sacerdotes eleita segundo a ordem do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um recado aqui, ó, não esqueçam, hein? Frutificai, passando esse sábado, no próximo sábado. Amém?